E aí, povo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Divã Eletrônico, meu podcast. Aqui você já sabe que você vai ouvir sobre ansiedade, sobre aqueles medinhos, aquelas travas que temos na vida, vai ouvir sobre morar fora, sobre intercâmbio. E como todo divã que se preze, tem aqui a sua psicóloga predileta, que eu espero que seja eu, Angel Lobbs. E hoje eu tenho uma convidada que mora na Austrália há 20 anos. Imagina quanta história ela tem. Ela é career coach, ela é dona de uma empresa chamada Expat Coach e o nome dela é Daniela Lima. Dani, é prazer em ter você aqui. Obrigada por ter sentado no meu divã. Nossa, tô amando. Obrigada a você. Então, Dani, acho que seria legal a gente falar no divã aqui um pouco sobre a sua história, que eu imagino que você deva ter passado vários desafios emocionais, né? E eu acho que também com o teu background de career coach, não sei se você lá, 20 anos atrás, já tinha toda uma noção do que ia ser vir para a Austrália, mas, enfim, você acha que é legal conversar isso no divã? Claro, tem que ver se eu vou lembrar de tudo, né? Mas óbvio que tem muita história pra contar, senão esse podcast vai ficar muito longo, mas com certeza tem muita coisa pra ser relembrado aqui. Então quando você veio pra Austrália, foi a primeira vez que você decidiu morar fora? Foi, mas eu tive dois momentos de vinda pra Austrália. Durante o período que eu tava cursando a faculdade, eu vim naquelas férias que a gente para, né, entre dezembro e fevereiro. Fiquei 2 meses, foi em 1997. Daí eu fiquei 2 meses e me apaixonei. Só que a gente tem muita pressão, né, no Brasil, né, que a gente precisa ser formado, a gente precisa concluir um curso superior. E não é, às vezes é mais que isso, né? Você tem que fazer uma pós-graduação, um master's, um MBA e vai subindo. Então eu tive muita pressão. Eu acho que colocada também por ser brasileira, família, né? E minha própria, né? Que eu não podia abandonar o barco e continuar a minha jornada aqui. Porque o seu sentimento na época foi, você veio pra Austrália e falou, eu quero ficar aqui. Por mim, eu trancaria a faculdade, já ficaria aqui, só que aí todas essas regras culturais e tudo mais fez você voltar, foi isso? Exatamente, e acho que daí a gente já apaixonou mesmo. Totalmente, e entra daí muito naquele conflito que entra não só os aspectos psicológicos, emocionais, porque você tá vivenciando uma realidade nova que tá apaixonada, eu tava apaixonada, né, e a minha vontade era ficar, e eu tive que interromper esse ciclo por uma obrigação imposta por uma sociedade, ou enfim, porque eu tinha que terminar uma faculdade, né? Ninguém me falou, mas eu dentro da gente, né? A gente sabe que isso tem que acontecer. Então foi o que eu fiz, eu voltei pro Brasil, terminei minha faculdade, fiz um Masters. Que era a faculdade de quê? Psicologia. E daí eu fiz um Masters em gestão de recursos humanos. Só que no dia que eu entreguei a minha tese, porque desde esse momento, quando eu voltei pro Brasil, eu planejei todos os passos, né? O meu objetivo final, o que era? Voltar à Austrália, né? Então, como que eu ia traçar isso? Eu sabia que eu precisava terminar a faculdade, eu precisava trabalhar na minha área lá, que era em RH, e eu gostaria de fazer um Masters na época, né? Uma pós-graduação. Então, como foi tudo muito planejado e foi muito organizado pro meu retorno, porque o meu objetivo era o meu retorno na época, o dia que eu entreguei a minha tese no Masters, eu viajei no dia seguinte. Eu não sabia nem do resultado. Eu tive que ter esse resultado através da faculdade depois de 3 meses. E naquela época eu não tinha facilidade online, né? Sim. Então, assim, eu planejei tudo, só que eu não planejei saber se eu tinha passado. Sim. Mas aí me conta, então, desse período que você retornou pro Brasil, o que você sentia enquanto você estava lá? Porque, pelo que eu entendi, a sua mente já estava na Austrália, na sua vida que você ia construir na Austrália, né? Como é que você fez para viver esse período lá e focar nos seus objetivos que iam te trazer possivelmente uma vida melhor na Austrália, mas como é que foi viver? Porque é uma vida temporária, então. Você sabia que o teu lugar era outro, né? Sim, eu sabia. E assim, mas eu não tive momentos de voltei pro Brasil e tive aquela obrigação de estar lá. Eu sabia que era uma meta que eu precisava cumprir, que eu precisava ter voltado,
Então eu não tive aquele sentimento de estou aqui, mas não estou não estou aproveitando o momento, né? Eu tô no momento de faculdade, eu tô naquele momento de juventude que depois da faculdade você sai com os amigos. Sim. Eu aproveitei de fato, né, esse período. Mas eu via que a minha visão, por exemplo, eu sempre fui muito focada em objetivos. Da minha turma da faculdade, eu fui a primeira a conseguir um estágio no primeiro ano de faculdade. Sendo que a maioria das pessoas começaram a pegar estágio depois do terceiro ano. Então eu sempre tive isso muito assim... Como uma característica da sua personalidade. Exato. Então, assim, não era tanto um planejamento, mas eram, assim, regras que talvez eu tinha colocado pra mim, que objetivos que eu tinha que chegar e que eu gostaria de chegar e que eu alcancei, e da mesma forma foi o meu retorno pra Austrália. Então, não foi um sofrimento estar lá, não foi uma coisa onde eu estava lá pensando em estar na Austrália. Eu vivi o meu momento. Legal. Eu aproveitei o meu momento. Só que no dia também que eu entreguei essa tese, eu retornei. Já com tudo organizado. E aí, naquela época, você tinha... Agora, obviamente, você é career coach, você tem outra visão, né? Do mercado de trabalho e tudo mais. Mas naquela época você já tinha noção que tipo de trabalho você ia ter que fazer, como é que ia ser a questão emocional de repente trabalhar fora da sua área até que você, né, entrasse de novo. Você já pensava isso no Brasil? Sim, mas eu acho que pensar é muito diferente da realidade, né? A gente, por mais quando a gente... E o sentimento, principalmente quando você é uma pessoa que gosta de alcançar objetivos, né? Então, eu tinha o sentimento de, quer dizer, eu sabia que eu iria estar me submetendo e sem problema algum a fazer todo tipo de trabalho. Isso nunca foi um problema pra mim, né? Mas eu não estava preparada para o tempo que isso ia demorar. Exato. E porque eu sempre quis estar voltando, o meu objetivo sempre foi, enquanto eu não entrar numa empresa fazendo o que eu fazia no Brasil, eu não sossego. Então eu tive esses momentos de não conseguir entrar, que muitas pessoas falam, eu recebi não, então eu vou parar. Eu falo, não pode, porque se eu tivesse parado no primeiro, segundo não, eu talvez tivesse ficado muito frustrada. Né? Mas o sentimento de você saber que você tem a capacidade e não conseguir por algum motivo chegar lá, a parte emocional foi muito difícil. É muito difícil, né? E eu acho isso que você falou também, né? Eu acho que eu também tenho essa característica de sempre ter sido muito focada e tudo mais. E eu lembro que eu no Brasil eu pensava assim, não, tudo bem, eu não tenho inglês, né? Bom, meu inglês é um nível muito básico, então obviamente não tem como você ser psicóloga sem ter domínio da língua, né? Ok, já entendia que não ia trabalhar com psicologia, ainda tem validação, toda aquela história que você sabe bem como é que é. Mas eu pensava assim, vou trabalhar numa bookstore, vai ser muito legal trabalhar numa livraria, num café e tal. E eu, lá no Brasil, eu achava aquilo muito legal. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, gente, tem que ter um nível alto pra vender, nível alto de inglês, né? Eu achava assim, olha a cabeça, né? Do tipo, não, vou ser vendedora, como se fosse uma coisa muito fácil de realizar, né? E não, primeiro você vai lavar a louça, você vai ser garçonete. Vender, você tem que estar com um nível de inglês muito maior, né? Pra você vender. E o café também, você tem que ter uma habilidade, é um trabalho muito bom, né? Ser barista e tudo mais. Então, eu acho que eu me identifico muito, assim, com isso que você falou agora também. E dá uma confusão na cabeça, né? Quem é muito focado também, porque acho que o tempo demora mais a passar quando as coisas não acontecem. A gente mais sofrido, né? Acho que a gente se sente mais frustrado, né? Porque a gente tá tão focado no objetivo, né? Mas e aí você foi pra Sydney, não foi? Quando você chegou? Eu tive um período bem nômade aqui na Austrália. Quando eu cheguei a segunda vez pra ficar, eu cheguei em Gold Coast. Tá. E fiquei em Gold Coast por mais ou menos 8 meses. O meu inglês também não era nem um pouco bom, então eu sabia que nesse começo não ia ter como trabalhar, né? Então eu tava focada em estar aprendendo inglês. E daí, quando eu percebi que eu agora poderia então estar começando a procurar emprego, eu me senti
Gold Coast muito pequeno, todo mundo trabalhava nos mesmos lugares, que era lá em Surfers Paradise, não tinha muito aonde você ir. Então, eu acho que não mudou muito, né? Eu acho que não mudou. Eu nunca mais fui pra lá, mas eu acredito que ainda o centro comercial ali, tem 2, eu não lembro, tem um outro lugar ali perto também de surfers, mas era muito limitado e um monte de international students, né? Porque é um destino onde as pessoas querem ir por causa do surf, sim, a praia. Paraíso lá, né? Paraíso. Então eu, assim, de fato eu comecei a repensar aonde que eu ia começar a trabalhar, que não ia ser ali em Gold Coast, e resolvi ir pra Brisbane. Porque já era uma cidade mais estruturada, e fui pra Brisbane, onde eu fiquei praticamente 1 ano, eu acho. E é ali que eu comecei a trabalhar como cleaner, né? Sim. Ainda com inglês a ser desenvolvido, mas foi o meu primeiro trabalho. Sim. E aí como é que você sentia depois de fazer a limpeza e tal? Vamos botar aqui vamos usar o português, né? O limpar a privada, né? E aí, o que passava na sua cabeça? O que você sentia? Uma das coisas que eu, assim, você aprende estando na Austrália, né? Eu trabalhava com uma equipe na época de australianos. Então, tinha uma menina da Colômbia, mas o resto, trabalhávamos em escritório e eram australianos. E eu sempre perguntava muito, por que vocês estão fazendo esse tipo de trabalho? Porque no Brasil, né, obviamente existe a profissão, mas eu queria saber por que eles estavam, só por curiosidade mesmo, né? Porque no Brasil, geralmente uma pessoa que teve oportunidade de estudo, ela geralmente não vai trabalhar com limpeza, né? Então aqui na Austrália você imaginou que, todo mundo tem oportunidade de estudo, né? Exatamente. E o que eu achei muito, e daí você começa a perceber, né, as diferenças e acaba mudando até a sua percepção, e se houvesse na época algum tipo de julgamento, ali acaba. Porque a resposta que eu tava tendo eram, essas pessoas que eu tava trabalhando, eles eram estudantes de universidade. Legal. E eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Eles falavam assim, você não entende, ir pra faculdade aqui é muito maçante. Se eu for trabalhar numa indústria que eu vou pensar o tempo inteiro, eu não vou conseguir acompanhar meus estudos. Então eu preciso de um trabalho que eu consiga desenvolver à noite, que sejam poucas horas e que não vai me estressar. Fisicamente, sim, mas emocional, pensamento de colocar em prática, eu tenho que estar preparada, minha cabeça tem que estar descansada para eu fazer meus assessments na faculdade. Então, não existe indústria melhor do que essa, que não tem ninguém vindo me falar o que eu tenho que fazer, não sei o que, né? E eu falei, olha a percepção, né? Então, naquela hora, por mais que para mim foi, nossa, eu nunca, né, tinha pensado dessa forma, mas é a forma de viver. Sim, né? Aqui. Sim. Então, algumas coisas eu comecei a repensar naquela época e conhecer essas pessoas e trabalhar com eles. Se tinha ali qualquer julgamento, preconceito, você aprendeu com os australianos, né? Exatamente. Que isso não faz o menor sentido. No menor sentido. Trabalho é trabalho, não importa o que você estiver fazendo e não importa a sua situação. Se você quiser fazer esse tipo de trabalho e você tá feliz fazendo aquilo, se naquele momento esse trabalho é um trabalho que pra você é importante, quem sou eu pra te julgar? Sim. Entendeu? E principalmente porque o pagamento é justo. Exato. Né? Então dá pra você viver e fazer as coisas que você gosta, né? Fazendo isso. Exatamente. Poxa, legal. Então de cara você já teve um super aprendizado, né? Eu tive, mas respondendo a sua pergunta, eu tinha o meu momento que eu saía do trabalho e chegava em casa e falava, mas eu não quero isso pra mim. Eu já fiz a minha faculdade. Não é que eu não vou fazer outra, não é isso. Mas eu já passei pelo momento nesse momento de estudante e hoje eu não consigo ir para a faculdade aqui na Austrália. Então, para mim, isso não é o suficiente. Eu preciso de mais. Então, eu chegava em casa, no começo, obviamente, no começo é um choque a atividade, mas daí se acostuma, é normal. Mas eu tive meus momentos de tristeza, obviamente, não vou falar. Se perguntar o que eu tô fazendo aqui, vale a pena. E você tinha vergonha das pessoas do Brasil saberem que você estava trabalhando com limpeza? Não. Isso rola também, acho que rola. Não, todo mundo que tinha contato comigo sabia que eu fazia isso e não tinha vergonha. De jeito nenhum. Eu fiz não foi tanto tempo, talvez uns 4, 5 meses, e depois eu fui trabalhar com crianças, né? Então, passei pelos processos, mas nunca tive vergonha, não.
Sim. Não virou uma profissão, né? Não pra virou uma você. profissão. Foi uma coisa temporária. Temporária. E daí, né, quando eu acabei esse meu ciclo em Brisbane, que eu peguei tinha uma excursão muito interessante, que eu não sei se existe mais, mas era um ônibus que ele tem uma timetable, e você só precisa comprar timetable. E você precisa estar no horário marcado na rodoviária tal, e você entra no ônibus e você vai para o próximo destino. Então eu fiz essa viagem de Brisbane, eu subi, fui pra Cairns e depois eu desci pra Sydney. Eu fiz isso em 3 meses, parando em todos os lugares e conhecendo toda essa costa até eu chegar em Sydney, que foi onde eu fiquei 2 anos e pouco. Que legal! Nossa, uma super viagem. Foi Você super conheceu legal. De fato Sim. a Austrália em diferentes... É muito diferente, né? Imagino, Muito. Sydney, eu nunca fui pra Cairns, mas deve ser muito diferente, Muito né? diferente. E aí aquilo vem como também um alívio, uma recompensa, Foi né? a minha recompensa. Foi a minha recompensa de Brisbane, porque o meu período, se alguém fala assim, qual foi o seu período mais difícil de Austrália? Foi o meu período de Brisbane. Em todos os aspectos. Então, foi uma recompensa antes de eu começar um outro curso, que eu tive aquele mês lá, 2 meses, né, que tem um gap, e eu tinha, acho que, um adicional, e eu fiz essa viagem, que foi a minha recompensa por um momento tão difícil que eu tinha passado ali. E aí pra te recomeçar. deu forças pra recomeçar em Sydney. E aí, qual é a tua história até você voltar ao Recursos Humanos? Sim, eu acho que eu sou a pessoa mais insistente quando se fala de networking. Eu sou uma pessoa que as pessoas que conversarem comigo, se alguém falar, não, ela só fala de networking, eu acho que... Você acha que funciona, de fato? Foi o que funcionou comigo. E aquilo que funciona pra você é o que você tem que passar pras pessoas. Eu fui negada várias vezes, indo em entrevista, o currículo sendo aceito, e ainda mais fora do padrão da Austrália. Eu aprendi a fazer meu currículo australiano com recrutadores, indo em empresas. Ele falou, não, mas não é assim que escreve currículo aqui. Foi eles me dando feedback, porque gostavam, a gente tinha aquela afinidade numa entrevista, que eu fui aprendendo antes de entrar na minha indústria aqui, né? E para eu de fato entrar numa empresa, eu precisei conhecer muita gente, até uma pessoa que demorou 3 meses para tomar a decisão se ia me dar uma chance ou não. Porque ele falava assim, eu tenho a vaga, mas será que eu vou dar essa vaga para essa pessoa? Porque eu não sei se eu vou conseguir confiar. Porque não é pela a questão de você vai ser boa ou ruim, mas será que vai dar conta? Fala um outro idioma, vem com um background diferente, será que... então foi um processo, e essa pessoa realmente, um momento, me ligou e falou assim, a vaga é sua. E foi quando eu entrei na indústria, mas foi através de networking. E você já tinha trabalhado no Brasil com recursos humanos, Sim. Tá? Mas aí você acha que o fato de você ser dessa área te ajudou a não ter aquelas crenças, assim, de autossabotagem ou fracasso, ou ir melhor na entrevista? Você sabia ler melhor? Você acha que facilitou pra você? Eu acho que tecnicamente algumas coisas sim, mas emocionalmente não. Porque não é só a questão de você trazer uma bagagem externa de um outro país, que não necessariamente se aplica aqui, que é a questão do currículo, que é totalmente diferente. Você aprender, no Brasil eu nunca tinha escutado falar de uma entrevista, hoje talvez exista, e eu tenho certeza que existe, mas lá, na minha época de entrevistadora no Brasil, a gente não fazia entrevistas comportamentais. Eu vim aprender isso aqui. Lá era perguntas, quando eu entrevistava, era pergunta sim ou não, o que você fez aqui, o que você fez ali, mas não eram comportamentais. Então eu tive que aprender, eu tinha muita coisa técnica, eu sabia analisar um currículo, eu sabia como me comunicar, eu sabia entrevistar, mas eu não sabia como fazer isso aqui, como aplicar isso aqui. Então isso aqui eu tive que aprender. Agora a parte emocional, além de ser nova, isso aí hoje talvez, se eu fosse para um outro lugar, a minha maturidade ia ser diferente e eu saberia, porque já passei por isso, a lidar de uma forma diferente e mais positiva. Mas a forma que eu lidei na época foi difícil. Não foi fácil, porque eu tinha todas as tools, eu sabia lidar com as emoções. Não, porque na final das contas eu tava aqui com 25 anos. Eu não tinha todas as tools. Era muito nova, né? Muito nova. E você, por acaso, lembra do teu primeiro não na Austrália, assim, em relação ao trabalho?
Eu lembro de um que eu acho que esse eu não vou esquecer mais, de uma pessoa que me chamou para uma entrevista e ela, eu não sei qual foi o intuito dela tá me chamando para essa entrevista, mas ela, enquanto estava me entrevistando, ela fez umas perguntas muito básicas que deu claramente para perceber que era uma pessoa que não sabia da indústria de RH ou de recrutamento, umas perguntas muito básicas, mas ela acabou a entrevista falando assim, acho que ela não chegou nem a falar obrigada, mas ela falou assim, mas a gente não vai te contratar. E eu assim, já no final ali da entrevista. A gente não vai já te contratar. Já me deu um feedback assim logo de casa. Eu falei, nossa, por que será que ela já tá me dando feedback? Por que ela me chamou aqui? Ela falou assim, a gente não vai te contratar porque você é estrangeira, você nunca vai fit in no nosso time. Então eu já levei um balde de água fria por ser estrangeira. Mas aí não é só não, né? Um não com leve não, né? Com preconceito. Foi um preconceito gigante. Gigante. Então eu me sentindo numa entrevista com uma pessoa que estava muito despreparada para me entrevistar, que não entendia nada, provavelmente, do que eu estava falando de volta, porque não tinha preparo, talvez nem de faculdade ou de ter trabalhado na área de RH, e despreparada para lidar com o estrangeiro. Sim, né? Com o ser humano, eu acho. Com o ser humano. Mas, né, acho que nesse caso é um pouco mais grave, né, a coisa. Mas e aí, agora que você falou nisso, como lidar, né? Como é que você lidou? Eu também tive situações, não de trabalho em si, mas de lidar com esse preconceito. Dói, né? Dentro do coração, assim, né? Você racionalmente, eu imagino que você deve ter olhado e falado, nossa, isso é totalmente inadequado. Mas bate dentro, né, da gente. É um lugar muito estranho de você estar, né? Quando você vê que você tá sendo negado, né? A oportunidade de você fazer o teu melhor, a oportunidade de trabalhar. Isso é muito louco, né? Como é que foi? Desse dia aí, o que aconteceu depois? Você saiu? Eu imagino que você não deva ter conseguido falar nada de volta? Provavelmente não. Eu acho que assim que eu virei as costas eu devo ter começado a chorar, né? Desesperadamente. Mas o que acontece, o que não é legal, o que eu senti foi que você começa a duvidar. Né? Sim, você começa a duvidar da sua capacidade, você começa a duvidar que você vai ter a oportunidade e você começa a repensar, não a questão assim, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado, mas eu tô perdendo meu tempo? O que eu tô fazendo aqui? Eu preciso disso? Então, é isso que você vai pra casa e começa a repensar. Só que eu poderia ter tomado uma decisão de falar, isso já doeu demais. Então eu não quero mais. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um curso de alguma coisa qualquer e vou trabalhar nessa indústria aqui que, sabe, me reinventar e fazer uma outra coisa numa indústria que me aceite e que é perfeitamente normal também, né? Podia ter me reinventado e me tornado uma outra pessoa de outra profissão, mas aquilo doeu tanto e pra mim acionou uma outra válvula que eu falei assim, quem que é ela que falou pra mim que eu não posso? Então eu não sei quem é essa pessoa, nunca mais vi, não sei o nome, mas assim, eu não vou provar pra ela, mas eu vou provar pra mim. Que eu vou entrar, que você é capaz na minha indústria, custe o que custar, porque eu sou capaz. Como que ela vai falar que eu não sou capaz? Sim. Então, quer dizer, acabou tendo um impacto construtivo pra você, Sim. né? Eu acho que você... Por mais que doesse. Por mais que doesse, você conseguiu, talvez até por essa sua característica de personalidade, de ser focada e tudo mais, de reverter e trazer quase como um desafio pra você mesmo, né? Agora, eu acho que talvez a maioria das pessoas, é aí que começam as travas, né? Exato. Porque isso que você falou, bate na autoestima, né? Você... esse sentimento de não pertencimento, pra mim, pelo menos, foi a primeira vez na vida que eu tive aqui na Austrália. No Brasil, eu sei que muitas pessoas devem ter no Brasil, né? É porque a gente é de uma classe social, que você realmente tem oportunidade de tudo, você não sente, né? Exato. E eu vim sentir isso pela primeira vez aqui na Austrália e eu achei curioso, assim, como é que o não pertencimento, ele bate na tua autoestima, né? Foi exatamente o que você falou, você começa a se questionar de,
não ser capaz de fazer as coisas, sendo que foi uma coisa totalmente externa, né? Não tem a ver necessariamente com a gente, né? Não é que a gente não acredite que é capaz de ir lá e fazer o trabalho, né? Você tem que começar a ter uma blindagem emocional, né? Precisa. Mas foi perfeito você, então. Você conseguiu transformar, né? Essa situação. A partir mesmo do sofrimento, você conseguiu contornar, né? É porque realmente eu tive essa ignição dentro de mim, de alguma forma, eu tirei alguma força, porque ela não foi a primeira pessoa que me deu não, e não, obviamente não vai ser a última, né? Que vai falar por ela. Até hoje, se eu for fazer alguma coisa e de repente resolver passar num processo e receber um não, eu tenho que saber lidar com isso, né? Então, mas ela realmente, ou essa pessoa me acionou uma chavinha em mim, que eu falei, eu não paro até a hora que eu conseguir. Ótimo. E daí foi quando eu consegui, que demorou mais talvez um mês ou alguma coisa, que veio essa proposta. Né? Mas daí eu coloquei outras metas, né, dentro daquela carreira, outras metas, até eu chegar aqui, eu também não posso desistir, né? E foi assim. E aí você realmente conseguiu coisas grandes, porque você trabalhou em empresas enormes, né? Aqui na Austrália, não só uma, vários. E aí, Dani, então, pra gente fechar nossa sessão do divã hoje, o que você poderia dar de dica, ou mesmo isso, o que funcionou pra você aí emocionalmente, que você conseguiu girar essa chave? O que você falaria para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu acho que cada um é cada um, né? Então, pessoas, a chavinha vai virar num momento ou em outro. A minha recomendação é que vocês olhem pra dentro, né? Não é o que o outro quer que você seja ou o que o outro quer que você faça, mas olhe pra dentro aquilo que você realmente quer ser, né? E não ache que estar na Austrália é um obstáculo para você ser ou chegar onde você quiser. Barreiras a gente sabe que a gente vai ter, é automático, né? O não falar o inglês ou ter que ter um certificado, alguma coisa. Mas assim, olhar pra dentro e realmente, sempre que alguém ou alguma situação, algum estímulo te colocar pra baixo, você tem esse momento de lembrar dessa reflexão interna e de trazer aquilo que realmente te motiva para chegar nos seus objetivos. Então não deixe o outro influenciar a sua decisão, não deixe o outro falar que você é capaz ou não é capaz. Tenha o seu momento de reflexão e faça aquilo que você acha que deve fazer, que está dentro de você. Perfeito, perfeito. Acho que sempre o autoconhecimento é o caminho, né? E eu acho que a Austrália, cada dia, né, é você de novo, né? É um recomeço, principalmente nesse início Sem aí. dúvida. E mexe um pouco com a gente, porque às vezes a gente se perde, né, em quem a gente é. E achei perfeito o que você falou. É uma dica maravilhosa, né? Agora, também é um caminho árduo se conhecer. Com certeza. Principalmente se conhecer em outro país, né? Por isso que a gente tem que estar super aberto. Mas ótimo, Dani. Obrigada por estar aqui no Divã. E eu acho que a gente só começou, né? Acho que tem várias outras coisas pra gente falar. Então espero que você esteja aqui de novo. Com certeza. Obrigada, Angel. E até a próxima. Até a próxima. Então é isso.